mas eu quero dar as boas-vindas, pessoal, aqui no canal que a gente fala sobre reconstrução de casamento, reconstrução de famílias, fazer a pessoa olhar para você de forma diferente, atrair o ex ou a ex de volta sem correr atrás, ok? Sempre com alto respeito, alto padrão e assim por diante, porque é isso que importa. Então, galera, vamos para cima para que a gente possa reconstruir aí a nossa vida. E no tema de hoje, pessoal, nós vamos falar de um item que eu quero começar o ano tocando nesse assunto, que é: não basta você querer ser um guardião da família. E isso você vai começar a entender verdadeiramente. E hoje eu quero aqui provocar vocês. Eu quero provocar vocês sobre essa questão. Então é o seguinte, quando eu falo do guardião da família, todos falam assim: poxa, eu quero ser guardião da família, tal, ou eu sou já guardião da família lá no método. Mas existem algumas questões que a gente precisa trabalhar aqui antes de falar eu quero ser guardião da família. Nós temos que explodir essa situação muito mais do que a gente pensa do basta querer. E eu quero dar as boas-vindas aqui para a galera que é da turma 10, da turma 11, que está aí já na quarta semana. Vamos entrar na quinta, vou liberar hoje, inclusive, um pouquinho antes para vocês. Vamos que vamos, galera, sejam bem-vindos. Estou vendo uma turma aqui, ó. A Cláudia está aí da turma 11 também. Estou vendo aqui a turma, a Caroline, que seja bem-vinda. O Paulo. Olha aí, galera. Quem é das turmas do MDC, coloca aí MDC T11, T10, T. A Lara, Giornelas. Muito bom, galera. Sejam todos bem-vindos. A Bia. Olha aí, ó. O Tiago da 10, Priscila da 11. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. E a pergunta que eu quero fazer para todos vocês: quem aqui verdadeiramente quer ser e se tornar um guardião da família herói? Por que eu falo herói? Porque eu falo herói quando a gente consegue ultrapassar todas as barreiras, ultrapassar todos os obstáculos. 2022, um ano desafiador para muita gente, um ano de bênçãos para muitas pessoas. E eu diria que vocês que estão aqui, que passaram por uma dificuldade em 2022, muitos deviam estar assim. Aliás, compartilha comigo, vamos lá. Quem aqui estava pensando assim, ó, que esse ano acabe logo, que 2022 acabe logo para vir 2023. Quem estava pensando isso, fala assim, ó, eu queria que acabasse, né? Acaba 2022, coloca aí para mim para eu saber quem aqui estava torcendo para acelerar o tempo e acabar com 2022. Eu quero saber um pouquinho. Vai ser engraçado que quem estiver vendo essa gravação, sei lá, daqui 2 anos, né? Eu falo assim, nossa, nós estamos em 2026, e aqui é 2024, e assim por diante. Olha lá, o pessoal falando, ó, eu quero que acabe o ano, 2022, ano do término, olha lá. Eu estava pensando isso. Olha quanta gente queria que acabasse o ano. Ok? Olha aí, a Kátia voltou. Vou guardar aqui, segura um pouquinho. Kátia, que nós vamos fazer uma bagunça hoje, que eu vou fazer um teste aqui com vocês hoje. Vamos ver se funciona. Não vai ser se vai funcionar, mas vamos que vamos, né? Olha lá, muita gente torcendo para 2022 acabar. E esse é um ponto que, veja só, pessoal. Por que a gente quer que acabe um ano? Primeiro, um ano, a mudança de ano, ele é algo, na verdade, psicológico, né? Então, acaba um ano, começa o outro, agora vai começar uma vida nova. Agora, na verdade, o que vai acontecer é um dia após o outro, com uma sensação de renovo. E essa sensação, muitas vezes, nos traz esperança, nos traz sentimento de olhar para o futuro e falar, cara, esse ano, eu torço para que esse ano seja um ano melhor. E aqui vem uma situação importante. Porque, veja só, pessoal, muitos aqui querem reconstruir o casamento. Aliás, se bobear todos que estão aqui, ou a grande maioria, nem todos, porque muitos já querem, na verdade, se desenvolver, porque já entenderam o jogo. Mas que seja querer reconstruir o casamento. Muitos, ou o relacionamento, muitos querem ter um corpo melhor. Muitos querem sair das dívidas e falar, cara, não aguento mais, ter que ficar pagando dívida, conta, não sai desse buraco. Muitos querem ter um emprego melhor. Então veja só uma coisa, pessoal. Respira fundo aí. Não basta querer. Não basta você querer ter um corpo bonito. Não basta você querer ter um emprego extraordinário. Não basta você querer ser um guardião da família. A pergunta que fica sempre é: o quanto você está disposto
a merecer ter o resultado que você deseja. Porque esse é o ponto. Muitos querem, mas não estão dispostos a pagar o preço para poder conquistar o que mais desejam na vida. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer é que esse ano de 2022, que muitos aqui estavam buscando não querer que ele tivesse existido, ou querendo que acelerasse, eu digo para vocês que 2022 e todos os obstáculos, se você entender como ressignificar esse tipo de situação, vocês vão entender no futuro, talvez hoje não, que isso foi sim uma bênção para vocês. Foi uma necessidade de dizer, oi, desperta, porque a gente tem muita coisa para fazer daqui para frente. E aquilo que você estava fazendo até então não estava trazendo o resultado que você queria. E nós acabamos colhendo o nosso maior medo, muitas vezes. Hoje, inclusive, conversando com uma pessoa, é nítido o quanto que a pessoa, pelo desespero, entra na autossabotagem amarga mesmo. E sabe o que é mais interessante? Muitos falam assim, ó, Luciano, eu sou muito impulsiva, como ela disse. Ou muitos falam assim, Luciano, eu não sou criativo, eu não consigo resolver os problemas. Sabe o que é mais engraçado? E é isso que eu quero que você comece a prestar atenção. É que quando você está, muitas vezes, em desespero, quando você quer essa pessoa de volta a qualquer custo, é engraçado como o nível de criatividade que a gente tem para criar cenários, querer colocar situações, para poder cruzar com a pessoa, criar encontros, criar situações. Olha que louco. Então, na hora que a gente não tem que ter criatividade e respeitar, por exemplo, o silêncio, o contato zero que eu tanto falo, a nossa mente fica numa criatividade absurda. Quem aqui já não teve ideias mirabolantes para poder colocar a pessoa num cenário aonde, de repente, você possa encontrar, conversar, tentar impressionar? Quem aqui já não teve umas ideias mirabolantes? Aliás, se quiser, compartilha com a gente aqui. Hein? Olá, a Luana falou eu, a Bia Fraga eu, a Janaína eu, a Fernanda, a Lana, tá vendo? Juliana, olá, a Silvia lá, eu, um monte. Muito bem. Então, esse é um ponto interessante. Por quê, pessoal? Vamos lá, vem comigo agora. Porque vocês vão entender que tudo que eu estou falando tem a ver com o tema. Não basta querer ser um guardião da família. Não basta querer. Você tem que entender que existem alguns requisitos, alguns critérios dentro do nosso sistema emocional que precisam ser ressignificados e reprogramados. Não tem outra saída. Então, veja só. O que são essas ideias mirabolantes? Putz, eu vou falar com o primo dele para me ajudar para falar que tem um concerto na minha casa ou na casa do vizinho e eu, do nada, vou aparecer porque eu ligo para ele para dizer que horas para ele, eu digo pro amigo, e aí quando ele cruzar, eu do nada vou aparecer no corredor. Estou dando um exemplo aqui. Coisas reais, tá, pessoal? Que eu estou falando aqui vão acontecendo. Essas ideias mirabolantes nada mais é do que a necessidade de estar perto, suprir um vazio emocional e criar inconscientemente uma autossabotagem para você poder, muitas vezes, viver, inclusive, o próximo vício emocional seu, novamente um vício emocional seu, que muitas vezes é o quê? A rejeição. A pessoa vai lá e te rejeita de novo. E aí você fala assim, não! E agora, de novo? Nada dá certo. Por quê? Porque você age pelo impulso e sem a sabedoria do conhecimento. Então, veja só.
todo o processo que eu defendo para reconstrução e você ter, de fato, as chances na sua mão e não desperdiçar essa chance. São 3 pontos que eu falo. Você tem que ter o conhecimento, que é a parte de você falar, eu posso fazer, eu não posso fazer. Por exemplo, saber que existe o contato zero e aplicar um contato zero é algo que o teu racional entende. O teu emocional muitas vezes não quer fazer, sim ou não? E dói. Nossa, Luciano, pelo amor de Deus, eu tô há 3 dias em contato zero, tô morrendo. Por quê? Porque, na verdade, você tem um vício e você precisa sanar esse vício emocional que é químico. Em outro momento eu posso explicar isso para vocês. Então você tem um vício emocional e essa abstinência da pessoa, porque é um vício, uma dependência, não é o amor alucinado que você acha que tem. Amar, você pode amar, não tem problema, mas essa necessidade é um vício, é uma dependência. E essa abstinência te coloca em desespero. E aí o teu subconsciente vai criar ideias mirabolantes, estratégias loucas, que na sua cabeça faz todo o sentido do mundo. Mas quando você aplica, se você aplicar, você vai falar assim, por que eu fiz isso? Deu tudo errado. Quem está se identificando com o que eu estou falando, pessoal? Hein? Quem está se identificando? Quando eu falo, inclusive dentro do método, eu falo aqui para vocês, eu falo em todas as minhas redes aqui quando a gente conversa, eu falo, você tem que aprender a perder para poder trazer de volta. O alívio que a gente tem em relação a deixar ir, muitas pessoas confundem o deixar ir, deixar para lá, que isso é, por exemplo, que todo o processo é para você desistir da pessoa. Se você interpreta o meu conteúdo que deve desistir da pessoa, você não está prestando atenção no que eu estou falando. Ninguém está falando para desistir, até porque guardião não desiste. Como é que eu posso ter uma fala que eu defendo, eu sou essa pessoa, de não desistir, ok? E de repente ensinar algo que é para a pessoa desistir. Não é desistir, é não precisar. Não precisar. O que é? Guardião não precisa, ele quer a pessoa. Então, esse é um ponto muito importante. E ele é um ponto delicado. Por que delicado? Porque a pessoa conseguir sentir o deixar ir, o desapego, sem a necessidade de falar eu vou desistir, é aonde mora a chave para virar o jogo. Então, muita coisa vocês têm que entender é o seguinte, pessoal. Quando você sabe quem você é, o que você busca, você, de novo, você quer a pessoa, mas você não precisa da pessoa. Eu fico triste se a pessoa for embora da minha vida? Fico. Mas eu vou ficar desesperado? De jeito nenhum. Por que eu quero essa pessoa? Porque eu gosto da pessoa. Porque eu quero compartilhar minha vida com a pessoa. Porque quando você ama, quando você gosta, quando você está com alguém, cara, as vitórias, é gostoso você compartilhar com quem você ama. Mas isso não quer dizer que você precise. E você ter o sentimento, você conseguir expressar, você saber ser uma pessoa emocional que explode. E exatamente o fato de saber o seu valor faz a outra pessoa olhar para você, sabe como? Com admiração. A Bianca está falando aqui, Lu, mas aí a gente acaba desistindo. Não, não acaba desistindo. Desistir é uma decisão. Se você quiser desistir,
E eu já vi isso um pouco lá até no método, né, Bianca? Quanto mais você fala, eu não quero mais, eu vou desistir, porque não é assim, porque eu não vou... Toda comunicação repetitiva te convence, cria uma crença e você vai cocriar o que você está falando. Desistir é uma escolha. Desistir é uma decisão. Ninguém desiste sem querer. Então veja só. Ah, mas eu não quero mais ser pisado. Ninguém está falando isso. Ninguém está falando isso. Nós temos que saber, primeiro, se eu tenho uma dúvida e eu tenho uma expectativa muito alta, eu acabo não sendo atendido na minha expectativa e essa frustração me faz querer desistir. Vamos lá. Algumas pessoas perguntam para mim assim, Luciano, e se a pessoa é narcisista, sociopata, enfim, tem características que são distúrbios? Aí vale a pena? Aí não vale a pena, etc. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você desenvolve o tal do eu quero, mas não preciso, quando você desenvolve o seu poder pessoal, o seu autorrespeito, você não entra na armadilha de ser manipulado ou manipulado. Você entende, inclusive, e sabe o que você merece, sem ser arrogante, muitas vezes vendo que a pessoa está até podendo se esforçar. E quando a pessoa é abusiva, narcisista, enfim, qualquer tipo de distúrbio, chega uma hora que você, pelo seu desenvolvimento, vai tomar a decisão. E você tem a liberdade de fazer isso. Não é uma nem duas pessoas que muitas vezes dentro do método falam, Luciano, por causa do método eu percebi que eu estava imerso ou imersa numa relação extremamente abusiva, manipuladora, e eu estava me autodestruindo. E eu permitia isso porque eu não enxergava. Infelizmente, às vezes acontece. Só que quando você tem o poder pessoal ativado, você desperta isso, primeiro, você perde o medo de se relacionar, porque você não tem mais a dependência de ficar na mão da outra pessoa. Isso quer dizer que talvez você não sofra, não tome um tombo. Gente, nós somos humanos. Para de ser duro com você. Entenda que às vezes nós vamos ter os picos e os vales. Quem lê o livro lá sabe o que eu estou falando. Os picos e os vales fazem parte da vida. Mas ficar no vale é sempre uma escolha. Cuidado, galera. Fiquem em paz com isso. Não tenham medo. Se você tem medo, se você entende que está querendo desistir, presta atenção no que eu vou falar agora. Respira fundo aí. Se você pensa em desistir porque tem medo de se machucar, eu vou falar para você, é porque você ainda não se desenvolveu como deveria dentro de tudo que eu falo aqui para você. Porque você quer ter uma garantia que nunca mais você vai se machucar. Desculpa, não existem garantias na vida. O que existe é a confiança na minha própria capacidade de resolver o problema e levantar se por acaso eu tomar um tombo. Eu confio em mim. Se você fica esperando uma garantia da vida, você não só não volta para o ex, como você provavelmente vai ter dificuldade de se relacionar de novo. Ou vai achar que o próximo vai ser perfeito. Quem garante isso? Fala para mim. Quem garante? Não, esse aqui eu não vou voltar, não quero mais o ex, porque eu vou desistir dele, porque na verdade, no fundo, muitas vezes, não estou falando sempre, nem generalizando, muitas vezes, essa pessoa está neuroassociada em seu sistema nervoso, que essa pessoa é referenciador. E quando você associa a pessoa à dor, você vai ter um gatilho de autodefesa. Qual que é o gatilho de autodefesa? É melhor desistir, não vale a pena. O negócio todo é largar a mão. O que eu falo para você que está com esse pensamento? Congela esse camarada.
Bianca e outros que falaram aqui, que tem esse medo aí, que tá com essa característica do deixar, do desistir. Sabe o que você faz? Se você tá com essa situação, vou dar uma dica aqui para vocês, importante. Congela essa relação, faz de conta que essa relação não existe mais e cuida com muito carinho de você. Não olha para lá por enquanto. Sabe por que eu falo congela? Porque quando a gente congela, o negócio não estraga, né? É uma metáfora. Congela, deixa lá congeladinho. Quando você tiver diferente, você vai lá, descongela e vê o que faz. Mas agora está na hora de você trabalhar em você e cuidar e curar você. Porque a hora que você entender, cara, eu sou demais. Você vai falar isso. E não é na arrogância, na prepotência, querendo se achar em cima de ninguém. Eu estou falando numa situação de você saber a sua identidade, a sua capacidade, o que você merece. Quando você tem clareza disso, vem primeiro o amor próprio para depois amar o próximo. Não inverta. Eu só posso amar outra pessoa se eu tiver primeiro o amor a mim mesmo. Porque eu só posso doar o que eu tenho. Se eu não tenho amor a mim, como é que eu dou para os outros? Entende, pessoal? Quem é que voltou aqui? A Kátia. Kátia, coloca para nós aqui no chat para a gente fazer uma festa na live. A primeira festa da live de 2023 vai ser da Kátia. Olha que maravilha. Quem está comigo aqui, pessoal? Vai ser um espetáculo isso agora hoje, hein? Vamos começar com tudo. Kátia, quanto tempo você ficou separada aí? Conta pra gente poder fazer a festa na live da Kátia, galera. Para quem tá chegando agora no meu canal e não sabe o que é festa na live, o que é isso? Galera, é o seguinte, aqui a gente acompanha as pessoas e todo mundo que volta com o ex, com a ex, que recupera o casamento e tá com uma nova oportunidade na mão, a gente celebra falando que tem a festa na live. E todo mundo tem que bater palma, tem que curtir para você ativar isso dentro de você. Entende, pessoal? Beleza? Olha lá. Luciano, meu ex pediu para voltar no Natal. Conversamos e dia 2/1 voltamos. Vou compartilhar aqui, ó. Voltamos. Obrigada por cada conselho. Gratidão. Que Deus abençoe a sua vida. Olha só. Luciano, meu ex pediu para voltar. Porque guardião não pede para voltar. Deixa eu fazer um teste aqui. Vamos ver se a gente consegue hoje colocar até uma musiquinha. Vamos ver se a gente consegue colocar uma musiquinha aqui. Não sei se estão escutando a musiquinha. Assim, ó. Vou tirar aqui para poder escutar. Agora sim. Vê se voltou. Agora vai. A gente não para por nada aqui, pessoal. Segura que tá voltando aí. Pessoal, que maravilha, hein? Então vamos lá. Agora foi, voltou. Beleza. Vamos que vamos. Galera, é o seguinte. Preste muita atenção, nós vamos falar. Essa live é uma live fora dos meus padrões, porque eu num sábado, eu normalmente nem faço. Mas prepare-se, porque os próximos dias vai ter faca na caveira, muita coisa renovada. Vamos trazer muita informação para vocês aqui, beleza? Então, fiquem atentos, porque vai ser extraordinário. Esse ano de 2023, 2022 foi só o despertar. 2022 foi só o despertar. 2023, vamos aprender com o que aconteceu, usar, ressignificar com o que aconteceu, para que a gente possa construir algo novo.
para que a gente possa verdadeiramente ter um gás violento nesse ano que está começando. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, galera, lembre-se, não basta querer ser o guardião. E eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. E aí, você está disposto para nesse ano pagar o preço para receber e merecer o que de fato você quer? Sim ou não? Você está preparado? Você vai mesmo pagar o preço? Ou na primeira dificuldade no meio do caminho você vai desistir? Quem aqui coloca para mim assim, ó, em 2023 vai tocar o terror. Coloca assim, ó, eu tenho um pacto. Escreva assim, ó, pacto. Pacto com os guardiões. Eu quero um pacto. Você tem que fazer um pacto. Não espere 2023 ser melhor. Ai, tomara, que bom. Eu sempre falo isso. Quem me segue aí, eu estava numa viagem nesses dias aí, por isso que eu não estava fazendo minhas lives normal, né? Também sou filho de Deus, tenho que curtir com a família, não é? Só que é o seguinte, pessoal. Não espere esse ano, essa virada de ano, ou qualquer virada de ano que você esteja assistindo, não espere ser bom. Não espere a sua vida melhorar. Faça a sua vida melhorar. Não basta querer, você tem que estar comprometido. E não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, não importa se você errou, se você acertou, se você cometeu todos os erros, olha para frente, aprenda, vamos começar a olhar diferente. Porque você tem que entender que o nosso destino depende das nossas decisões e não da sua condição. Eu sempre falo isso. Então é o seguinte, escreve aí, o meu destino depende das minhas decisões e não das minhas condições. Escreve no teu caderno, escreve no chat. O que você está vivendo hoje é um reflexo, sim, do que você colheu lá atrás. E não adianta falar assim, mas porque os familiares dele, os familiares dela, ficam falando um monte de coisa ruim de mim. Tem um casal lá da igreja, um casal de amigos que fala mal de mim. Tem não sei quem que fala mal, que não sei o quê, por isso que eu não estou voltando. Para de justificar. Porque é o seguinte, quando você verdadeiramente tem resultado e as pessoas percebem, podem falar o que for de você. Quem te conhece não compra a ideia do negativo. E se essa pessoa está comprando a ideia do negativo, lamento falar, mas em algum momento você permitiu que isso entrasse. Quem está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Nós permitimos que aquela percepção pudesse ser cogitada na cabeça do ex ou da ex. Porque o nosso comportamento pode ser que tenha colocado isso. Então não adianta falar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. O mesmo exemplo que eu falei para a pessoa hoje. Presta atenção. Imagina a seguinte situação. Tá? As pessoas me conhecem e tal, nunca fiz nada de errado, tá tudo tranquilinho. Aí, do nada, alguém vira, sei lá, vira para minha esposa, ou vira para os meus melhores amigos, ou vira para os meus pais, sei lá, alguém que é muito próximo e me conhece verdadeiramente, e fala assim, gente, você não sabe, o Luciano tá cometendo um crime, ele tá fazendo não sei o que de maracutaia, e papapá, tá fazendo mal às pessoas. Falando mal de mim, inventando, criando, fantasiando, não importa. Aí tem um detalhe, as pessoas que me conhecem vão falar assim, cara, que história mal contada. O Luciano, isso não faz sentido. Eu preciso entender melhor isso daí. Tem alguma coisa errada nessa história. Por quê? Porque na linha do tempo, eu construí uma identidade e uma percepção das pessoas sobre a minha índole, o meu caráter, quem eu sou. Então, quando alguém vem falando mal, as pessoas podem falar assim, você pode até falar que ele é nervosinho. Você pode até falar, mas agora, criminoso? Não, essa eu não compro. O que eu estou querendo dizer?
que quando as pessoas falam mal de você para alguém, e essa pessoa cogita ou acredita, é porque, de alguma forma, não é que você tenha cometido o problema, mas de alguma forma você permitiu que a dúvida gerasse, e essa dúvida foi gerada por nós, é a nossa responsabilidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que parar de querer justificar os nossos problemas por causa do comportamento dos outros. Tudo bem, pessoal? Tá fazendo sentido, sim ou não? A Carla falou, não espere sua vida melhorar, faça você a vida melhorar. Exatamente. O que muitas vezes o pessoal coloca é assim, né? Ah, não, Luciano, as coisas têm que melhorarem para eu poder me dedicar, para eu poder mudar, para eu poder... Eu falo, amigo, desculpa. Tá uma caca isso que você está falando aí. Tá muito ruim. Como assim, Luciano? Não. Você não tem que esperar as coisas melhorarem para você mudar. Você muda para as coisas melhorarem. Ponto final. Só que as pessoas estão esperando as coisas, alguém falar alguma coisa, acontecer um milagre, aquele emprego aparecer. Entende? Aquela pessoa estender a mão, o ex dá a chance, porque se ele me dá uma chance, aí eu vou mudar como ele nunca viu. Não! Tá errado. Tá errado, gente. Nós estamos falando aqui, em primeiro lugar, da sua vida. Nós não estamos falando da relação. A relação tem a ver porque ela é uma consequência de quem você é. Puxa vida, gente. Entende, galera? Sim ou não? Então, pessoal, fiquem atentos, que nós vamos vir com tudo nesse ano. Nós vamos vir com tudo, nós vamos ter novas turmas, como o pessoal me pede bastante, fiquem atentos. Mas é o seguinte, todos vocês que estão aqui hoje comigo, no sabadão à noite, tem mais de 500 pessoas, 300 e poucas aqui no Insta, mais de 230 aqui no Face e no YouTube. Que maravilha, gratidão estar com vocês de novo aqui. Amanhã temos nova live. Domingão temos a nossa live de início de semana, para a gente levantar um pouco a energia, trazer mais conteúdo, mas eu quero que você se comprometa. Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu não vendo facilidades. Quando eu falo vender, galera, é facinho. Vai ser tudo tranquilo. Tudo suave. Não, não vai ser. Não vai ser. Vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo. Vai ter muita coisa no meio do caminho que vai querer te derrubar. Isso faz parte do jogo. Só que aí que vem o grande lance. Quem é você frente aos obstáculos? Quem é você frente a um desafio? É a pessoa que cria mais problema? É a pessoa que se lamenta? Ou é a pessoa que olha com coragem, enfrenta com consciência, mas com otimismo, olhando para o futuro porque sabe o que quer e para onde está indo? Tudo bem, pessoal? E eu vou falar mais para vocês. Eu, quando precisei de ajuda, um dos pilares que eu trabalho, lembra que eu falei? Conhecimento, emoções, que é a parte do subconsciente, e a parte espiritual. Deus não vai fazer para a gente a nossa parte, mas Ele vai nos permitir ter força e fé quando a gente estiver caindo. Você tem que acreditar. Você tem que permitir, porque Deus é um gentleman. Ele não entra na sua vida a não ser que você permita. Só que quando você permite, Ele vai mostrando algumas coisas, pessoas, conteúdos, situações, para você fazer a sua parte. Eu não encontrei esse conteúdo na minha vida quando eu precisava por acaso. Você não está aqui por acaso. Quem acredita nisso? Quem acredita que estar acessando um conteúdo desse é um sincronismo? Porque não existem coincidências. Existem sincronismos.
E aí você vai fazer a sua parte, ele vai deixar você de frente para as coisas, para te preparar, você tem que se preparar, enquanto isso ele vai fazer o impossível que você acredita que não vai dar mais nada. Entende, pessoal? O que eu estou querendo dizer para você? Dá uma pausa nessa questão, nesse momento, de olhar para a relação. E vamos começar a viver um pouco melhor. Porque uma pessoa que está em desespero, uma pessoa que está chorando, uma pessoa que não evolui, uma pessoa que está perdida, que está em sofrimento, que fala com amigo, que fala com mãe, que fala com sogra, que pergunta, que stalkeia, que vai atrás. Isso não é uma pessoa atrativa. Uma pessoa que está em muito sofrimento, e eu entendo que o sofrimento não é porque você quer, é porque a dor, ela entra. Mas ficar lá no sofrimento, isso é sim uma escolha que você tem que aprender a sair, só isso. Então fica tranquilo, fica tranquila. Vai dar tudo certo. Tudo certo no sentido de tome a decisão de sair. Porque ninguém vai querer ficar do lado de uma pessoa que está sofrendo, lamuriando, reclamando, em dor, culpando, apontando, sendo aquela pessoa que cobra, que fala, pô, como assim? Como que ele acabou uma relação de 15 anos? 15 anos não é 15 minutos, não é 15 dias, como se isso fosse uma obrigação, como se a pessoa tivesse uma dívida. E essa expectativa coloca você em cobrança. Eu entendo o seu pensamento, mas não é isso que vai fazer a pessoa voltar para você. Só que a hora que você entender isso, e é por isso que toda a espinha dorsal do meu conteúdo, do que eu trago aqui para vocês, desse nosso bate-papo, é expandir a mente para vocês serem, olha só, serem, o que é isso? Eu sou, é a identidade para vocês serem extraordinários, serem capazes, merecedores de uma vida incrível. Porque isso, antes da relação, é o que vai fazer você atrair essa pessoa e ter o que você tanto quer. A mágica acontece quando você é, não quando você deseja. Quando você entende sobre lei da atração, da ressonância, muitos aqui devem escutar bastante, né? Sobre lei da atração, assim por diante. Escreve no chat para mim aí, que tem uma live minha que eu falo isso, mas eu quero deixar para vocês aqui. A lei da atração, ela é científica. Ah, Luciano, eu não acredito. Não interessa se a gente acredita ou não acredita. Ela está agindo na tua vida. Então é o seguinte, você ou entende ela e usa a seu favor, ou ela vai agir deliberadamente na sua vida. E a sua vida vai ser um acaso. E aí, quem é você? O que você vai querer? Então entenda. Escreve para mim aí, ó. Eu não atraio o que eu quero. Eu atraio o que eu sou. E a pergunta vem depois. Quem é você? Então escreve aí, ó. Eu não atraio o que eu quero. Eu atraio o que eu sou. Quem sou eu? Quem sou eu? Gente, isso muda tudo. Quando você é uma pessoa extraordinária, você constrói, inclusive, a relação dos seus sonhos. E essa pessoa vai ter que merecer estar na sua vida. Pensa nisso. Tá caindo ficha aí, pessoal? Sim ou não? E aí? Tá fazendo sentido? Isso, olha lá, a galera colocando. Opa, peguei um erro aqui, ó. A Mari Oficial falou assim, ó, preciso arrumar alguém para esquecer meu ex. Esquece, Mari, isso não funciona. De verdade, isso não funciona. Ah, vou arranjar alguém aqui, buraco emocional, vira um rebote, você acaba, inclusive, envolvendo uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a história e acaba machucando ela e você. Não é assim que funciona. Você não esquece ninguém. Você supera e ressignifica o evento. Isso tem a ver com o seu emocional e não colocando terceiras pessoas. Olha só que interessante. Eu quero arranjar alguém
para esquecer o meu ex. Ou seja, eu estou terceirizando o problema. Esse problema é teu. É nosso. Ponto final. Beleza? Que maravilha! E aí, pessoal? Tamo junto? 2023, vamos começar com faca na caveira? Gratidão demais terem todos vocês aqui comigo. Muito, muito, muito bom mesmo. E vamos tocar o terror, galera. Vamos tocar o terror. E ó, agora não é hora de ficar escutando o ex. Não é hora de ficar olhando para o ex. Não é, vocês vão atrair o ex. Putz, grilo, escreve o que eu estou falando. Eu preciso aprender a atrair o ex. Não adianta querer ficar interpretando os sinais, o que está acontecendo, mas por que está? Ah, ele está com outra, ele está com outro, e não sei o quê, e pai e tal, não fala, e me ignora, está vendo meu status, não está vendo meu status, e eu vou colocar uma mensagem, não vou, e eu... Não é aí o jogo, galera, não é aí o jogo, tá bom? Não é aí o jogo. Fica aqui comigo, cada vez mais que vocês vão entender. Para quem ainda não está, principalmente, né, já se desenvolvendo no método. A Mari falou, te amo, Lu! Gratidão! Obrigado! E galera da turma 11, turma 10, coloca aí para te dar um abraço coletivo das turmas do método e vamos tocar o terror, que tem muita coisa para acontecer. Que maravilha! Tava com muita saudade de fazer as lives com vocês aqui e hoje a gente já começou com o pé direito, começamos acelerando, porque é isso que a gente faz aqui. E prepare-se, porque vai vir muita coisa legal pela frente, muito conteúdo, muita chicote para a gente poder acordar, não é? Olha aí, ó, T6, a Vilma, T7, o Aires, grande Aires. Olha aí, ó, Fabiano da T10, Josimara, Gilson, Júlis da T10, Lu da T11, Gi da T11, Caroline da T11, Tati da T10, Simone da T11, yes! Lana da T11, muito bom! Até Gonçalves da 11, Paulo da 11, Ricardo da 6, da T6, Maria Helena da T7, Hilda Wessler da T10. Olha quanta gente, galera! Oh, que maravilha! Tudo bem, pessoal? Vamos lá! Como eu falei para vocês, não existe facilidade, existe comprometimento, vontade e você ir lá e fazer acontecer. Não é fácil, mas é possível. A pergunta é, o que você quer viver? O que é fácil ou extraordinário e fazer história? Porque o que é fácil é simples, é só você manter fazendo o que já vem fazendo. Você já faz? É fácil. Agora, sair da zona de conforto, ter que quebrar tudo, acordar cedo, estudar, se desenvolver, enfrentar os seus próprios esqueletos que estão lá no armário, lá, tirar tudo do armário. Aí o bicho pega, não é para todos. Mas quando você toca o terror, a coisa muda o jogo. E eu vou falar uma coisa para vocês. O que eu vivi em 2022, perto do que eu vivi nos anos passados, de muita agonia, de muita aflição, de muito problema, inclusive na minha relação, o que eu colhi em 2022 com a minha família, inclusive na virada do ano, quem me acompanhou nos stories sabe, eu estava fazendo uma viagem maravilhosa, que era um projeto da minha família, realização de sonhos. Nunca foi sorte, galera. Não é sorte. Eu não sou melhor do que ninguém. Todo mundo aqui sangra, todo mundo chora, todo mundo tem os seus problemas. Só que entenda, é dedicação e comprometimento. Fechou? Galera, beijo no coração, fique com Deus. Amanhã, domingão, estamos juntos para mais uma mega live para a gente tocar o terror e para ver se funciona. Deixa eu ver aqui. Multimic. Ah, beleza. Então, para a gente encerrar, galera, vamos colocar aquela musiquinha só para a gente encerrar, beleza? Já que eu consegui colocar umas musiquinhas diferentes aqui, não posso colocar nenhuma música conhecida, senão o YouTube me bloqueia, mas já dá para fazer uma bagunça. É ou não é? Galera, a partir da manhã, 9
9 horas da noite, começaremos a nossa live, tá certo? Todos os dias, às 9 horas da noite, teremos a nossa live. Beijo no coração. A gente se vê amanhã, galera. Bom final de semana para todos vocês.